Olá! Estamos aqui mais uma vez aprendendo com as mulheres da Bíblia e na história de hoje nós vamos falar sobre Agar, uma escrava egípcia serva de Sara. A história de Agar tinha tudo para dar errado, mas Deus é um Deus de misericórdia. Devido a Sara não poder ter filhos, tomou a decisão de colocar Agar, sua serva, para deitar-se com seu marido, no intuito que Abraão tivesse um filho. Sua serva obedeceu. É uma situação bem delicada e errada desde o princípio. Existia um certo desentendimento entre Agar e Sara e não teria como não ter, numa situação como essa. Só que Abraão queria ficar fora de todo esse conflito. Sara sabia que cometeu um erro ao colocar Agar no meio dessa situação. Como pode uma serva se deitar com o marido de sua senhora? E Abraão disse: tua serva está em tuas mãos, faze-lhe o que lhe parecer bem aos teus olhos. E podemos perceber que Agar era tratada como se não tivesse sentimentos ou escolha, e essa atitude foi mediante a um povo de Deus. Agar estava se sentindo atormentada e a única opção para ela era fugir de tudo aquilo. Agar se sentiu e se refugiou no deserto, pois mesmo sem ninguém se importar de como ela estava se sentindo, diante de tudo aquilo, Deus estava vendo. Deus estava vendo tudo. E foi lá no deserto que Deus falou com Agar e pediu que ela voltasse para sua senhora, mas também lhe fez promessas. Diante de tudo o que estava acontecendo, Deus foi misericordioso e faria com que Agar tivesse um filho chamado Ismael e que faria de sua descendência numerosa. Ela voltou. Se cumpriu o que Deus disse que faria, ela teve Ismael, assim como Sara também teve o filho da promessa, Isaque, e a convivência juntos estava sendo insuportável. Não dava certo. E Sara mais uma vez mandar Agar embora com seu filho. Para Abraão, não achou bem essa decisão, achou até mar aos seus olhos, por conta do seu filho, que a decisão de Sara era o certo a se fazer. E mandou Agar embora com pão e um odre de água. Mais uma vez Agar no deserto. A água acabou e para ela seria o fim. Colocou o seu filho debaixo de uma árvore e se afastou e chorou, pois era suportável o seu filho morrer. Quanta dor passou. Deus tudo vê, bradou dos céus, pois ouviu a voz do menino. Mais uma vez Deus lhe fez lembrar das promessas, pelas quais o seu filho faria de seu filho uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar para que ela pudesse ver o poço de água bem ali diante dela. E eu posso contemplar como Deus é bom e quantas das vezes Ele abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar o milagre bem ali perto da gente. Porque Ele faz milagre. E só Ele pode abrir os nossos olhos em meio a situações tão difíceis que a gente pensa que é o fim. E Ele nos mostra, não é o fim para você. É apenas um recomeço. Olha o poço de água bem aqui, bem ali. Mesmo com todo o sofrimento que Agar passou por conta de escolhas de outras pessoas sobre a sua vida, Deus mudou o quadro da história e fez de Agar uma mulher livre da escravidão. E o que era para dar errado e ser morte, Deus transformou em bênção e vida. Lembre-se, Deus tudo vê e Ele julga com justiça sim. E sei que tem situações em nossas vidas que a nossa vontade é fugir de tudo, para bem longe e não ver e nem ouvir o que você tem visto, mas irá o Senhor, mas você não está só. Lembre-se da história de Agar, que ela estava naquele deserto se achando sozinha e Deus viu a dor dela. Deus viu o desespero dela e veio ao socorro dela.
não será diferente na sua vida. Eu sei que às vezes tomamos decisões erradas, não que venhamos culpar as pessoas pela situação pela qual muitas vezes nós nos encontramos, mas precisamos entender que nós temos a opção de escolha sim. Mesmo que pessoas tentem colocar sobre a nossa vida um jugo que não veio de Deus. Muitas das vezes que pessoas venham querer que nós façamos algo que muitas vezes não é a nossa vontade de fazer, que possamos nos lembrar que nós temos a opção sim de dizer não a situações que muitas vezes nos oprimem, que nos aprisionam, e entender que Jesus, Ele nos liberta. Jesus, Ele nos liberta. E Jesus, o nosso Deus, Ele vê, Ele ouve e Ele sabe de tudo. E mesmo que com tudo, toda a situação, que muitas vezes a gente se deixou, que a gente ouviu pessoa dizer que você tem que fazer isso, que tem que ser assim, e que muitas vezes você terminou se vendo em uma situação difícil, lembre-se que ainda há esperança para você. Assim como houve uma mudança na história de Agar, Deus pode fazer essa mudança na sua vida. Não pense você que porque você seguiu caminhos até errantes, como a Bíblia diz que Agar andou errante no deserto. Imagino desesperada, imagino se lamentando, de até ficar dizendo, eu fiz tudo certo, eu fiz o que ela pediu, olha o que fizeram comigo. Me mandaram embora, nem água mais eu tenho para beber, eu vou morrer nesse deserto. E o Senhor disse, não, você não vai morrer nesse deserto, porque ainda há esperança para você. Tome posse dessa palavra e lembre-se, Deus pode mudar a sua história. Ainda não é o fim. Em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Saneide Paixão. Louvo a Deus por essa oportunidade. Fica firme. Compartilha esse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje. E até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.